noite a todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma noite de quinta-feira, quando vamos dar continuidade à nossa exposição, à nossa meditação na Carta aos Gálatas. Então nós vamos começar o nosso culto de estudo bíblico de hoje. Nós vamos orar e aí nós vamos fazer a leitura da porção que nós vamos estudar hoje. Você pode já abrir a sua Bíblia aí. Nós hoje vamos continuar nessa meditação aí na Carta aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 4, os versículos 12 até o versículo 20. Para você que de repente está acessando pela primeira vez o nosso canal, nós já fizemos uma reflexão aí desde o capítulo 1 e estamos fazendo essa exposição sequenciada de toda a carta, e assim, com a graça do Senhor, nós esperamos chegar até os últimos versículos aí da carta. Então hoje você pode já abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, versos 12 até o verso 20. Antes vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, sobretudo, Ele tem sido bondoso conosco, tem sido misericordioso em todo o tempo, em qualquer circunstância, mas nós vemos que nesses momentos de pandemia, esses momentos de grandes dificuldades, grandes desafios e incertezas com relação à realidade, não só da nossa região, mas do mundo inteiro, não é verdade? Então nós temos o privilégio de ter a certeza de que Deus está no controle, de que tudo isso está nos conduzindo para a vitória final em Cristo Jesus, quando Ele virá para resgatar a sua igreja. Então feche os seus olhos, vamos orar. Com essa oração nós estamos começando o culto desta noite. Nós vamos então ler a palavra e assim vamos fazer essa reflexão aqui no capítulo 4, a partir do versículo 12. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem se manifestado de maneira plena em nossas vidas, de forma que temos visto a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor conosco. E a maior prova desta atenção do Senhor para conosco foi quando o Senhor viu a nossa maior necessidade, que era o jugo do pecado sobre nós, e o Senhor enviou Jesus Cristo, teu único Filho, para morrer naquela cruz, para nos dar a vida eterna. Senhor, como nós nos alegramos com essa certeza bíblica da mensagem do Senhor. E por isso que nessa noite nós nos reunimos em torno da Tua Palavra, porque sabemos que ela liberta, ela é a verdade do Senhor que traz libertação, ela é a verdade do Senhor que traz edificação, traz conserto, traz ensino, traz exortação, para que nós sejamos, pela Tua graça, transformados e assim, como diz a Tua Palavra, perfeitamente habilitados para toda boa obra do Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. E mais uma vez pedimos ao Senhor que não nos deixe perder esse privilégio. Nós vemos esse cuidado do Senhor até nesses tempos de pandemia, quando o Senhor já providenciou a tecnologia necessária para que nós pudéssemos meditar na Tua Palavra, e assim esta palavra bendita do Senhor alcançar os corações muito além das fronteiras da nossa igreja. Louvamos o Teu nome pela vida de cada um daqueles que estão sintonizados conosco nesta noite. Os nossos irmãos, membros aqui da igreja, os nossos irmãos que são membros de outras igrejas, mas que porventura estão nos alegrando com a sua participação nesta noite, e também aqueles que não são evangélicos, mas que nos honraram, estão nos honrando com a sua atenção ao sintonizar esse canal e participar conosco. Pedimos ao Senhor que a Tua Palavra possa falar a esses corações, levando-lhes edificação, consolo, esperança, expectativa maior, principalmente nesses dias tão difíceis, de tantos desafios, de tantas incertezas. Portanto, pedimos ao Senhor, ó Deus, que através desta porção da Tua Palavra, que o Senhor possa acalmar o nosso coração nesta noite, trazendo-nos a paz do Senhor. Dá-nos sabedoria para expor a Tua Palavra, dá-nos sabedoria para entender a Tua Palavra nesta noite.
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, então, para você que de repente não conseguiu pegar ainda, né, o texto, Gálatas capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o verso 20. O título aí, provavelmente na sua Bíblia, deve estar escrito A Perplexidade de Paulo. Então, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 12: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio de Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Gálatas capítulo 4, versos 12 até o 20, é o texto da nossa meditação nesta noite. Que o Senhor nos abençoe a todos vocês que estão aí sintonizados conosco, e que Ele possa falar poderosamente ao meu coração, ao seu coração, nesta noite, através dessa reflexão da sua palavra. Amém? Veja bem, nós estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas, e já pudemos aprender até aqui que o apóstolo Paulo tinha um grande desafio doutrinário, eclesiástico, mas também a gente poderia dizer assim, um desafio fraterno, porque todas aquelas distorções que nós vimos até aqui, que é o tema da carta aos Gálatas, ou seja, alguns elementos haviam adentrado aquela igreja, e eles estavam querendo introduzir um novo ensinamento que era contrário àquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado aos Gálatas, que era o ensinamento bíblico. Então, além dessa distorção doutrinária e essa eclesiástica, isso que prejudicava o andamento da igreja, também havia essa questão da fraternidade entre eles. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui nesse parágrafo. Se você observar bem esse bloco de pensamento que nós lemos aqui, ele não tem nenhum ensinamento doutrinário tão ligado ao ensinamento que ele vem discorrendo em toda a carta, e vai começar aqui a partir do versículo 21. Mas ele mostra a manifestação, isso é mais uma manifestação do mais profundo, do sentimento mais profundo da alma de alguém, nesse caso o apóstolo Paulo, que ama profundamente, primeiro, o Senhor; segundo, a sua palavra; terceiro, aqueles que são transformados pela sua verdade bíblica. E é exatamente essa demonstração de amor, esse amor que Paulo tinha para os Gálatas, a região a qual ele havia passado, segundo os estudiosos, 2 vezes ele esteve ali, essa vez uma outra anterior, segundo o livro de Atos. Então, esse amor que ele tinha por aqueles irmãos é que o leva a manifestar essas atitudes aqui que eu queria compartilhar com você nesta noite, e que serve de lição para nós, como cristãos também. Então, ou seja, primeiro, nós vemos aí dos versículos 12 até a parte 15, até a parte B do versículo 15, essa atitude que Paulo tem para com a fidelidade dos Gálatas. Então observe o seguinte, que era uma demonstração que ele tinha de afeto, de fraternidade, com relação à forma como aqueles cristãos estavam vivendo. E aqui nesse bloco da carta aos Gálatas,
ele vai trabalhar não só não a questão doutrinária como ele vinha trabalhando, mas agora ele volta para os Gálatas numa atitude de irmão em Cristo, e aí demonstra o sentimento dele, e que nós vemos que essa é a grande lição que nós podemos tirar desse bloco aqui nesta noite, tá certo? Então veja bem, dos versículos 12 até o 15, Paulo vai destacar a fidelidade dos Gálatas com relação à mensagem que eles ouviram aí através da pregação do apóstolo e naturalmente dos missionários. Então veja bem, nós vimos aí, já lemos, mas só para a gente poder continuar aqui na nossa, ilustrar com mais clareza o que nós estamos falando, você observa que Paulo se compara a eles, ele diz assim: olha, eu sou como vós. E aí diz, e nada me ofendesse. Aí ele começa a compartilhar isso, uma expressão da situação na qual ele se apresentou. A primeira vez que ele esteve na carta aos Gálatas, nas igrejas da Galácia, ele começa a demonstrar aqui, ele começa a descrever aquilo que aconteceu. Segundo os estudiosos, nós não temos nenhuma referência histórica quanto a isso que ele está registrando aqui. Você observa que ele fala aqui nos versículos 13 e 14, né, que foi por causa de uma enfermidade tal, enfermidade física. Ele diz assim, no verso 14, posto que o verso 13 ele diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí a gente sabe que a lide dos missionários naquela época era uma vida muito dura, muita dificuldade, e não tem nenhuma informação segura historicamente, mas de repente pode ser que Paulo estava na sua viagem e ali ele passou mal ou alguma coisa, não estava aguentando, e teve a oportunidade de chegar ali a região da Galácia, e foi recebido por aquelas pessoas, e aí ele aproveitou e testemunhou o evangelho. É coisa desse tipo, não dá para a gente poder afirmar categoricamente, né, o que realmente aconteceu ali com essa enfermidade física, porque segundo a maioria dos estudiosos a gente não tem informações precisas sobre isso, não é? E aí ele vai dizer o seguinte, que a enfermidade dele diz assim: vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, amados, nós vemos aí que Paulo exalta a atitude daqueles cristãos, porque provavelmente as evidências aqui do texto nos levam a crer que ele tinha uma enfermidade que causava repúdio, alguma coisa assim: a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação. Então parece que é uma doença grave. Naquele tempo tinha muitas enfermidades que as pessoas fugiam, algumas porque eram contagiosas mesmo, outras porque eram tabu e assim por diante. Então era muito comum isso nesse período da história ali da igreja, história do cristianismo. Mas Paulo destaca que eles o receberam como um anjo de Deus e como o próprio Cristo Jesus, como alguém que foi enviado pelo Senhor. E aí então, se você observar aqui, pegando o versículo 15, observe bem o detalhe. Isso, a primeira parte do versículo 15, ele faz uma pergunta, que isso aí vai ficar para a segunda parte, mas a segunda parte do versículo 15, ele diz assim: pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mostrar, ou seja, para me dar os seus olhos. Então Paulo está reconhecendo que aqueles cristãos, eles eram tão fraternos, eram tão solícitos, eles tinham assim, uma disposição tão grande para fazer o bem, para pensar nas outras pessoas, que eles o receberam isso como se fosse um anjo do Senhor, como se fosse o próprio Jesus, e eram capazes, como ele disse aqui, até de se mutilar, né? É claro que é uma figura de linguagem, mas isso expressa a nossa disposição interior, de que, se preciso for, a gente é capaz de fazer até coisas absurdas em prol de alguém. Então o que ele estava dizendo era isso: naturalmente que ninguém saiu arrancando os olhos para poder presentear o apóstolo Paulo, mas certamente ele sabia que no coração daquele povo havia uma dedicação tão grande ao Senhor, uma dedicação tão grande ao Evangelho, que eles seriam capazes de coisas absurdas
em nome do Evangelho, em nome do Senhor. E aí então você observa que a primeira parte do versículo 15 diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Então, ou seja, alegria. Aqueles cristãos tinham alegria em servir ao Senhor. Aqueles cristãos da Galácia amavam o Senhor. Então era isso que causava o apóstolo Paulo a motivação para lembrar daqueles cristãos, para ele preocupar com o caminho errado pelo qual eles estavam adentrando, e que aquilo não agradava a Deus em primeiro lugar, e certamente seria a ruína deles, seria a destruição deles, espiritualmente falando, não é? Então, essa primeira parte, nós vemos a demonstração do apóstolo Paulo destacando aqui no seu coração o reconhecimento daquilo que aqueles cristãos fizeram, daquilo que aqueles cristãos eram e o que eles representavam com as suas atitudes para ele. Isso é uma grande lição para as nossas vidas também. Por quê? Porque a segunda parte aqui completa esse bloco de pensamento e que nos ajuda a entender o que passava no coração do apóstolo Paulo quando ele via a situação na qual aqueles cristãos da Galácia estavam vivendo e, consequentemente, iam adentrando. Observe essa segunda parte, olha só, veja aí, não é? Eu falei para você que a primeira parte do versículo 15, a parte A, está mais ligada à segunda parte desse bloco de pensamentos aqui, do verso 12 até o 20, não é isso? Observe aí de forma mais detalhada no versículo 15, a parte B do versículo 15 diz assim: pois vos dou testemunho que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar, ou seja, para me dar esses olhos, não é isso? O apóstolo Paulo dizendo. E aí, se você voltar na parte A do versículo 15, observe só o que ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação. Então ele está fazendo um questionamento que está ligado aqui a partir do versículo 16, é como se ele dissesse: olha, o que aconteceu com a alegria que vocês tinham, com o gozo que vocês tinham, com o prazer que vocês tinham de servir ao Senhor, de estudar a palavra, de aprender os ensinamentos do Senhor? E aí ele continua no versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Observou aí como é que vai mudando a atitude dos Gálatas para com o apóstolo, para com aquele irmão em Cristo que havia lhes levado o Evangelho, que foi instrumento do Senhor para levar a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus para eles. E aí ele continua dizendo: olha, os que vos obsequiam, ou seja, os que vos enganam, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Perceberam? Então quer dizer, aqueles que estão seduzindo vocês aqui, ou seja, enganando, né, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então quer dizer, e aí essa ideia é isso: os que vos obsequiam, ou seja, fazer aquilo de maneira polida, de maneira agradável, de maneira que sedutor. É sempre assim os falsos ensinamentos. Você já observou que a palavra do Senhor às vezes é muito dura? Que às vezes você lê um trecho da Escritura que bate lá no fundo, quando a gente às vezes está meio, as coisas não estão caminhando muito bem, e a gente faz, é comum isso, às vezes um desviozinho, aí você lê a palavra, aí você percebe como que a palavra é dura, como que ela vem e bate mesmo para nos chamar a atenção. Por quê? Por causa da urgência do perigo. A gente não pode brincar no mundo espiritual. Agora, os falsos ensinamentos, eles sempre são polidos, sempre são sedutores, sempre são agradáveis, sempre são no campo daquilo que a gente quer ouvir e não daquilo que a gente precisa ouvir. Porque se você ouve aquilo que você quer ouvir, muitas vezes você vai continuar com a doença, espiritualmente falando, e se você ouvir aquilo que você não quer, exatamente aquilo que você precisa ouvir. É o que você não quer, é o que você precisa e que vai te ajudar, e também, a mim também. Aquilo que eu não quero ouvir é de repente o que eu estou precisando ouvir, é o que vai resolver o meu problema. E aí por isso que às vezes a palavra do Senhor é dura, em alguns momentos de exortação, o Senhor não negocia mesmo princípios, também aqueles que foram instrumentos dele para poder escrever a sua palavra, não é verdade? E aí então ele vai dizendo isso, né, que aquelas pessoas queriam tirar ele da jogada, porque certamente era contrário aos propósitos, aos interesses dele, que era seduzir os cristãos da Galácia para aqueles falsos ensinamentos com relação
a lei de Moisés. Aí você observa, irmãos, é interessante nós observarmos esses detalhes desse parágrafo aqui, porque assim, na verdade, como eu falei no início, está registrando uma manifestação do sentimento que estava no coração de Paulo, servo de Deus. Não é? E você, veja bem o verso 18, diz assim, olha, é bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então, quer dizer, isso é uma evidência. Paulo não julgava dessa forma, é uma evidência de que o pessoal estava tendo um zelo muito grande pela heresia que estava entrando, por aquilo que não era bíblico, por aquilo que não ia trazer o bem. Ele está dizendo, olha, a gente tem que ser zeloso mesmo, tem que ser zeloso com os ensinamentos, mas zeloso com o bem, com aquilo que vem de Deus, com aquilo que vai nos instruir. E na verdade os cristãos da Galácia estavam sendo extremamente zelosos com aquilo que era a heresia que Paulo estava combatendo, e que naturalmente a Bíblia combate, Deus combate. Percebeu a diferença? Então ele está dizendo, imagina a tristeza no coração daquele homem. Então ele está dizendo, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não só quando eu estiver aí, mesmo distante, gente, zelem pela palavra, zelem pela verdade, zelem pela honra do Senhor. Não está escrito aqui, mas a gente pode presumir isso aqui tranquilamente, pode deduzir isso aqui, não é isso? Ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então a ideia, dor, isso, angústia de alma, a figura dor de parto, na linguagem bíblica, é exatamente isso, o sofrimento, um sentimento doloroso. Então Paulo sentia no mais profundo da sua alma a dor por causa da desobediência daqueles cristãos da Galácia. Isso aí ele diz assim, olha, puder eu estar presente agora convosco. O que havia no coração daquele irmão? Isso, e falávamos em outro tom, isto é, em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Observaram? Então quer dizer, eu queria conversar com eles, de repente, de forma fraterna, de forma amigável, mas o coração daquele homem estava doloroso, ele estava sentindo dores por causa da postura daqueles cristãos da Galácia. Aquilo estava machucando o apóstolo Paulo, aquilo estava doendo profundamente da sua alma. Então, quer dizer, eu queria falar de outra forma, não sentindo tanta dor, não é? Mas a perplexidade, ou seja, eu estou assustado com vocês. E aí, amados, nós vemos que é o sentimento que estava no coração daquele irmão, seja o apóstolo Paulo, aquele missionário que amava o Senhor, que foi resgatado pelo Senhor, que amava o Senhor, amava fazer a obra do Senhor, amava as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. E aí ele via agora aqueles irmãos que conheciam o Evangelho, que receberam o Evangelho, a pregação do Evangelho através dos missionários. Agora ele via alguns deles apostatando, ou seja, desviando dos caminhos do Senhor e indo atrás de outros ensinamentos. Isso é gravíssimo, porque muitas vezes em toda a história da igreja, ela sempre teve que conviver com essa realidade de falsos ensinamentos entrarem no seio da igreja e muitas vezes serem considerados ensinamentos mais verdadeiros do que o ensinamento bíblico que aquela comunidade havia aprendido há anos, e as pessoas vão atrás daquele ensinamento e depois de algum tempo muitas pessoas caem em si e voltam para os caminhos do Senhor. Claro que o Senhor é misericordioso e perdoa, mas aí você já perdeu um tempo muito grande. Aí você já militou, às vezes durante anos, naquele caminho da heresia, aquele caminho do ensinamento que não é de acordo com a Bíblia. Aí volta, Deus recebe, mas já perdeu um tempo. Foi uma experiência negativa, uma experiência que não valeu a pena, porque é exatamente isso que o caminho da desobediência nos proporciona. Experiências que são negativas, experiências que não valem a pena fazer parte do nosso currículo espiritual, da nossa caminhada espiritual. Então você observa que esse era o grande desafio do apóstolo Paulo, né? Mostrar para aqueles cristãos que eles estavam errados, mas também conviver com aquela dor profunda na alma, por ver os seus irmãos em Cristo, fechar os ouvidos para a sua exortação, para a sua alerta, e ir em direção ao caminho do erro, e certamente as consequências viriam, como tem vindo ao longo da história da igreja para aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor. Lembre-se, como disse o salmista lá no Salmo 1, versículo 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Então, no caminho da obediência, que é o caminho da justiça, Deus anda conosco, mas o caminho da desobediência é por minha conta, é por sua conta. Você vai por conta e risco e vai correr todos os riscos aí, depois vai sofrer as consequências. Quando nós buscamos, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, mas quando nós buscamos andar no caminho da obediência, o Senhor está conosco e vai nos conduzir de forma vitoriosa. Então você observa que havia esse sentimento no coração de Paulo, daqueles irmãos para quem ele está escrevendo essa carta, por causa da desobediência, por causa da apostasia. E aí, amados, diante de todo esse contexto teológico que Paulo está discutindo aqui, compartilhando com eles, fazendo essa reflexão, ele abre o seu coração para poder demonstrar para aqueles irmãos amados dele o que aquela atitude deles causava em sua vida, em sua alma, quanta dor, quanta decepção, quanta perplexidade, como ele diz aqui, olha, quanto abatimento emocional. Diz aqui, olha, eu queria estar presente, né? Ou seja, meus filhos, por quem de modo sofro, de novo sofro as dores do parto. Então, todo aquele sofrimento que Paulo experimentou para levar o Evangelho àquela região, agora ele estava sofrendo as mesmas dores, por causa da apostasia, por causa da desobediência, por causa da ingratidão a Deus, por parte daqueles cristãos da Galácia. E aí, diante disso, eu quero deixar nessa noite duas lições, duas implicações para mim e para você, diante dessa fala, dessa manifestação aqui do apóstolo Paulo ao escrever aos Gálatas. Então, assim, são duas lições que nós podemos aprender, porque nós também somos cristãos como Paulo, nós também estamos aí, vivemos em uma comunidade como Paulo vivia, e nós também causamos, influenciamos as pessoas ao nosso redor e somos também influenciados por ela. A questão do testemunho, as nossas atitudes podem abençoar vidas, podem levar ânimo, refrigério, mas de repente, ou seja, por outro lado, as nossas atitudes também podem levar desânimo, podem levar escândalo, decepção das pessoas. Então, observe essas duas implicações como conclusão do nosso estudo. Primeiro, nós devemos manifestar diante da apostasia daqueles que convivem conosco, ou seja, a desobediência. Então, um cristão não pode ser covarde. É diferente de apontar o dedo. Existem duas formas de você apontar. Você pode apontar o dedo acusando e pode apontar o dedo apontando o caminho. Esse deve ser o nosso papel. Ainda que a pessoa não aceite, aí é com ela. Mas a nossa atitude, nós somos especialistas em criticar. Nós somos especialistas em apontar o dedo, mas muitas vezes, amados, nós temos uma dificuldade tremenda de apontar o caminho. Às vezes, nós apontamos o dedo para uma pessoa, denunciamos o erro dela, e às vezes não serve, está errada mesmo. Mas se ela voltar para nós e perguntar, e o que eu faço? Às vezes nós não sabemos responder. Esse é o ponto. Então, quando nós enxergamos o erro das pessoas, nós temos que ter a sensibilidade, a autoridade cristã para ajudá-las. Então, é essa manifestação que Deus espera de nós. Foi essa manifestação do apóstolo Paulo de forma dura. Disse: Senhor, o que aconteceu? Vocês me receberam como servo de Deus, como anjo, o Senhor está como o próprio Cristo. Agora eu estou perplexo, porque vocês estão indo atrás daqueles que querem seduzi-los de forma bem dissimulada para se voltar contra mim, para virar meus inimigos. Ele diz aí, não no verso 17, diz assim: querem afastar-vos de mim. Então, amados, ele estava se manifestando, mostrando para aqueles irmãos: não vá nesse caminho, volte, saia dessa, porque você está indo para o caminho errado. Muitas vezes nós vemos a pessoa indo para o caminho errado e a gente vira as costas, a gente fecha os olhos, a gente não toma uma atitude como essa. Percebe que dentro desse contexto doutrinário, teológico que Paulo está discutindo na carta aos Gálatas, como que ele abre um parênteses para nos dar uma lição sobre qual deve ser a nossa postura diante daqueles desafios teológicos que os Gálatas estavam vivendo. Então, como é que nós agimos? Como que eu tenho agido? Como você tem agido diante de circunstâncias como esta, quando nós encontramos as pessoas seguindo pelo caminho da desobediência? Aí você pode dizer: mas eu falo, não quero ouvir. Aí é outra história, o problema é dele. Mas o nosso coração deve existir de fato uma disposição interior para mostrar para as pessoas
o erro que elas estão cometendo, quando nós conseguimos identificar, nós conseguimos perceber, mas de forma abençoadora, ao não só mostrar o erro, mas proporcionar a elas um caminho para que elas possam voltar para o caminho da obediência realmente, ou seja, um modo para elas voltarem para o caminho da obediência. E aí, em segundo lugar, a outra lição que eu quero deixar para nós nessa noite é: primeiro, nós devemos nos manifestar diante da desobediência, da apostasia daqueles que convivem conosco. A igreja sempre enfrentou isso, novos ensinamentos rondando a igreja, e hoje não é diferente dos dias de Paulo, dos dias dos cristãos da Galácia. Então, a segunda lição: nós devemos buscar viver de modo digno do Evangelho, porque os escândalos desanimam as pessoas, e nós devemos contribuir para animar as pessoas e não o contrário. Entenderam? Olha só, nós devemos viver de modo digno do Evangelho, como diz Paulo mesmo, que escreve aos Colossenses, porque os escândalos desanimam, e nós devemos viver para animar as pessoas. A gente tem que ser pedra de ajuda e não pedra de tropeço. Já percebeu? Às vezes você usa a pedra como ajuda, para colocar um degrau, para você subir um morro maior, para você colocar ela ali para você sentar, para você colocar ela ali para poder servir de um alicerce para algo que você vai construir, para servir de base. Mas às vezes nós somos pedra de tropeço, que as pessoas vêm, levam aquele tropeção, arranca até a unha do dedão. Quando não cai no chão, quebra o braço, machuca, não tem isso? Então existem pedras que são pedras de ajuda e pedras que são pedras de tropeço. Aplicando isso à nossa vida espiritual, nós devemos procurar ser pedra de ajuda. Ou seja, ainda que a gente corrija, ainda que a gente chame a atenção, nós devemos trabalhar para que as pessoas caiam em si. E você observou que a atitude de Paulo, como que a atitude de desobediência, a atitude negativa daqueles cristãos, prejudicou tanto o apóstolo, incomodou tanto o apóstolo. Então, às vezes, irmãos, você e eu agimos dessa forma, e a gente machuca as pessoas, a gente desanima as pessoas, incomoda as pessoas. Então é preciso que a gente aprenda a viver da maneira, no caminho da obediência, para a gente abençoar a vida. Então pense nisso. Nós abrimos um parênteses aqui de acordo com o desenvolvimento do argumento do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, quando ele abre o seu coração para mostrar o sentimento que ele tinha com relação às Gálatas, coisa que ele já tinha demonstrado no primeiro capítulo, mas ele repete aqui a evidência da dor que aquilo causava nele. Então pense nisso. Você tem que ter o zelo de ajudar as pessoas quando estão no caminho do erro, mas também ter a sensibilidade para andar no caminho da obediência. São duas obrigações que nós temos falando desse contexto, para que a gente abençoe vidas e não seja pedra de tropeço. Então que Deus te abençoe ricamente, que você possa continuar lendo a palavra com a disposição de obedecer e assim sendo instrumento de bênção, não concordando com as coisas erradas, sempre denunciando as coisas erradas, mostrando às pessoas o caminho, a solução para elas, bíblica, na palavra do Senhor, e tendo cuidado de ser uma testemunha fiel para poder proporcionar estímulo às pessoas, proporcionar ânimo e não desânimo, não ser um escândalo, mas ser uma pedra de ajuda, um edifício que produza algo que produza edificação para que as pessoas possam ir em frente na sua caminhada cristã. Então eu queria concluir esse estudo orando e agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas e por esse privilégio que nos dá de poder estudar a palavra. Feche os seus olhos se você puder, oremos nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra que o Senhor traz aos nossos corações nesta noite, chamando-nos a atenção para o nosso testemunho, para que a gente seja fiel no zelo, no cumprimento da tua palavra, e sejamos, ó Deus, instrumentos de ajuda, que a gente esteja atento para as heresias, para as coisas erradas que têm assolado a tua igreja, e ajudemos uns aos outros, alertando uns aos outros, sendo como um farol, uma atalaia do Senhor, para que as pessoas não caiam no erro e desavisadamente, às vezes, vão se enveredar por caminhos muito tortuosos. E também que sejamos testemunhas fiéis, que possamos buscar a cada dia o caminho da obediência, para que não sejamos pedra de escândalo, mas sim pedras de ajuda, que honrem o Senhor e que abençoe vidas. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela vida de cada um daqueles que nos assistem, que compartilham conosco esse estudo, que a tua palavra possa verdadeiramente trazer edificação aos nossos corações, para a glória e honra do Senhor. É no nome de Jesus, o nosso eterno e único Salvador,
que oramos e agradecemos. Amém e amém.